Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Vivemos em tempos em que o mundo dos negócios mudou e mudou profundamente. Se antes a lógica dominante era competir, dominar, vencer a qualquer custo, hoje é cada vez mais evidente que as relações humanas são um verdadeiro motor de negócio, que geram negócios sustentáveis a longo prazo. Por trás de cada contrato, de cada parceria, de cada venda, existem pessoas que sentem, que lembram, que sabem quem as ajudou nos momentos difíceis. Quando a necessidade bateu, elas sabiam quem iam recomendar o serviço delas. A partir disso, elas passaram a confiar nessas pessoas e realizar serviços ou negócios com pessoas, não só pelo preço, mas muito mais pelo valor. E, além do valor do negócio, o valor de cada pessoa. Nesse contexto, um conceito muito simples, mas diversas vezes esquecido, vem à tona, que é a reciprocidade. A reciprocidade não é uma tática de venda, nem uma ferramenta de negociação. Ela é um modo de ver ao outro e de ver a si mesmo. É uma postura baseada em empatia, generosidade e, principalmente, respeito. É entender que quando você oferece valor genuíno, sem esperar um retorno imediato, você constrói algo muito maior. Você constrói confiança. E confiança é a base de tudo. Ao longo de mais de 20 anos de carreira em diversas corporações, seja pública ou privada, trabalhando dentro de diversas empresas como consultor, gerente, entre outras atividades, nós conquistamos muita experiência e vimos muitas coisas acontecer, principalmente coisas que levaram empresas, negócios à falência. A maioria das vezes faltou exatamente a questão, o quesito, reciprocidade. Posso te dizer que as conexões mais genuínas e mais duradouras surgiram exatamente nos negócios mais sólidos que eu vi, onde existia a reciprocidade genuína. Não se trata de dar para receber, nem de adotar uma postura visando uma vantagem futura. Trata-se de praticar um comportamento que visa ter o reconhecimento genuíno do outro, para levar uma jornada inteira em conjunto. E não somente fazer um contrato, terminar e acabou por ali, entende? Em outras palavras, reciprocidade é olhar no espelho e reconhecer o valor que você pode gerar para os outros e principalmente para o mundo. O Reciprocast foi criado com base no livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, onde eu escrevo algumas experiências que vivi em cima desse tema, reciprocidade, principalmente na questão dos negócios. E o meu tema é exatamente como fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro. Reconhecer as dificuldades do outro e se colocar no lugar dele no sentido de ser empático com aquilo, é fundamental para que você possa alcançar o sucesso e viver numa sociedade onde as pessoas vivam sim pensando cada vez mais no outro e crescendo juntos em busca de um bem muito maior. Eu ainda vejo uma carência muito grande em relação a isso, principalmente nos negócios. No nosso país, então, a gente vê a todo momento nas ruas, nas calçadas, nos cruzamentos, no sinal vermelho, na fila do pão, a gente vê que a reciprocidade ela acaba deixando de ser feita simplesmente pelo fato de você querer dar um jeitinho ou querer levar vantagem em cima do outro. E isso é fundamental para que possamos ter uma sociedade mais educada, uma sociedade que visa ter maiores resultados em conjunto e não somente no âmbito individual. É óbvio, se você tiver melhores condições, se você tiver mais capacidade teórica, podemos dizer assim, você vai acabar se sobressaindo, mas hoje, se você fizer o que tem que ser feito, você já é tido como um anormal, como alguém que faz algo fora da média, o que deveria ser a média, mas infelizmente não é. E isso está nos deixando cada vez uma sociedade mais doente, mais insegura, e que um não olha mais para o outro, mas somente para o próprio umbigo. E nesse sentido, muitas empresas agem com foco somente no próprio negócio e esquecem de olhar as outras pessoas que estão ali. Seja o patrão com o funcionário, seja o funcionário com o cliente,
seja o próprio cliente com a empresa. Todo o ciclo está sendo quebrado porque as pessoas só querem pensar em si mesmas, só querem pensar em levar a sua vantagem e deixar de lado aquilo que é tão necessário, que é exatamente entregar o seu valor, entregar o seu melhor em busca de entregar de fato aquilo que a gente queria que recebesse do outro. E assim a gente está deixando cada vez mais de receber, porque cada um está começando a fazer exatamente o que o outro faz. O meu objetivo aqui não é apresentar um método, uma condição infalível para que você consiga fechar negócios sustentáveis. É muito mais do que isso. É trazer à sua tona o espelho, que é aquilo que a gente acredita que você precisa sempre enxergar de manhã. É você olhar para quem está ali e entender se o que aquela pessoa está fazendo para o mundo é exatamente aquilo que ela quer receber desse mundo. E a principal pergunta que eu quero deixar para você é: como você pode, através do conhecimento, da empatia e da reciprocidade, fechar negócios mais sustentáveis e construir relações mais verdadeiras? A verdadeira face diante do espelho é um convite para olhar para dentro primeiro, antes de olhar para fora. Porque só quando entendemos o que podemos fazer com sinceridade é que a reciprocidade se manifesta de forma autêntica. E com isso, começamos a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores. Se você não quer atalhos nem continuar com jeitinho, esse aqui é o seu lugar. Um lugar de quem busca não somente crescer profissionalmente, mas também criar impacto positivo nas suas relações e no mercado em que atua. Vamos juntos explorar esse caminho? Fala, meus queridos amigos, eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast criado com base no meu livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho. Um livro que eu escrevi realmente com experiências que eu tive e mostrando como que a reciprocidade abriu diversos caminhos e me levou a lugares que eu nem imaginava que eu poderia chegar. Mas para começar essa nova fase do Reciprocast, onde nós vamos destrinchar esse livro através de cada capítulo, nós vamos começar com a principal pergunta, que é: o que é a reciprocidade? A reciprocidade é você agora no início do vídeo já se inscrever e compartilhar esse vídeo, deixando aquele like na confiança, percebendo que você acha que está plantando algo, mesmo sem saber se vai ter um retorno positivo em relação àquilo. Se você deixar para se inscrever, compartilhar, deixar o seu like lá no final, já vai ter uma diferença que a gente vai entender no decorrer do vídeo. Então, fica com a gente até o final e vamos entender exatamente o que é a reciprocidade. Para começar, a reciprocidade vem do latim recíprocos, né? Que significa algo que é mútuo, beleza? Então, algo que transaciona de um lado para o outro de forma fluida e que é de fato feito com espontaneidade, tá? Não existe ali um interesse por trás daquela condição em que você está fazendo algo, beleza? Então, a reciprocidade basicamente é algo que é feito de forma mútua. E aí a gente vai entender alguns tipos de reciprocidade nesse vídeo que a gente vai tratar do capítulo 1 do nosso livro que eu já apresentei para vocês, tá? Então, já trazendo aqui o que a gente acabou de falar em relação ao compartilhamento, a reciprocidade ela não é uma troca de favores, tá? Ela é realmente algo que você faz de forma genuína, tá? Então ela não é um sinônimo de troca de favores, que é uma outra coisa, é uma relação comercial e que a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então fica aí com a gente até o final que vocês vão entender o que é a troca de favores e o que é de fato um movimento recíproco, tá? Então, a reciprocidade ela acaba sendo um comportamento voluntário, tá? Nasce de dentro, eu escrevo isso no livro, até por isso que a gente até fala do espelho nos nossos
podcast, ali nas nossas entrevistas, de você tirar a sua máscara e se olhar no espelho, tá? Então, quando você olha de fato para o espelho e você vê quem você realmente é ali que você consegue determinar se a reciprocidade está de fato acontecendo ou se você está sendo um personagem e está colocando ali no mundo alguma coisa que não seja de fato a sua essência, tá? Então, num todo, ela tem um desejo em si de gerar valor, tá? Que venha de dentro para o outro, né? Sem que tenha nenhuma expectativa de retorno rígida ali. Você sabe que se você plantar o bem, você vai colher o bem, mas não necessariamente você está esperando que aquele momento que você está ali dedicando ao outro, você vai colher de fato já naquela situação ali, bem, pode acontecer, tá? Mas que não é algo que deveria ser já esperado daquele momento. É como você ajudar uma pessoa que não tem condições. Muito difícil você conseguir tirar ali um resultado daquela situação, mas dentro de uma sociedade em si, você vai melhorar tirando aquela pessoa numa situação de risco, às vezes, por exemplo, e trazendo ela para uma situação mais confortável, onde ela agora vai conseguir também ajudar outras pessoas, entende? Então, se você vai ter uma pessoa a mais para te ajudar a ajudar outras pessoas, você já está tendo uma ajuda muito importante ali que não está vindo diretamente para você, mas que está conseguindo potencializar a sua ajuda em si, né? Então você já está conseguindo ter um ganho de escala naquela situação pelo simples fato de você ter ajudado alguém, tá? Então, como dizia Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. E, e se você entregar mais, quanto mais você entregar, quanto mais valor você entregar, muito provavelmente mais valor você vai receber, mas nunca espere que esse valor venha daquela pessoa que você entregou, tá? Mais uma vez, se vier dela, muito bom. Se não vier, paciência, espere, aguarde. O mundo dá volta, a volta é muito rápida. Cada 24 horas o mundo deu uma volta, né, em torno de si mesmo e ao redor do Sol ele vai levar um ano. Então, você vê que leva um tempinho a mais para o próximo poder te retornar alguma coisa, tá? Então, enquanto você em um dia consegue retornar para você mesmo, dentro de um ciclo, se você for elevar a própria natureza, né, a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol, aquilo que ela faz em um dia em torno de si mesma, aquilo que a Lua também faz em um dia ali. Então, fique sempre atento a esses detalhes da natureza, porque ela explica muito mais sobre a nossa vida do que aquilo que a gente às vezes fica procurando em situações específicas, em livros teóricos e etc. e tal. Muitas coisas estão ali disponíveis na natureza para você simplesmente ir ali, enxergar, entender como é que funciona aquele ciclo e você poder fazer coisas inimagináveis com aquelas experiências, beleza? Então, a reciprocidade está aí a qualquer momento, a qualquer preço, né? Até mesmo de forma gratuita. É como aquelas pessoas que já sabem que o tempo vai virar porque o vento ficou mais frio, né? Veio um vento muito quente, depois esfriou, começaram a aparecer aquelas nuvenzinhas bem fininhas, chamadas cirros. Para quem não sabe, eu sou hidrógrafo, então eu também entendo um pouquinho dessa parte. E aí você, só de observar a natureza, você já consegue definir alguns padrões, tá? Então, fiquem sempre ligados, fiquem sempre atentos aos sinais. Os sinais, eles sempre mostram aquilo que as pessoas estão disponíveis a fazer ou estão com a intenção de fazer, tá? Então, tenham essa fluidez muito bem definida para vocês não, de repente, colocar a energia de vocês em algo que não vai fazer sentido, tá? Então, lembrando mais uma vez, a palavra reciprocidade é sempre de um lado para o outro, mutuamente. Então, você vai entregar para a sociedade, não para outro indivíduo que é mais um, tá? Então,
Você vai entregar sabendo que aquilo vai melhorar para a sociedade. E isso durante essa nova sequência de vídeos que nós vamos fazer aqui, essa nova série que a gente vai fazer, nós vamos entender exatamente isso, tá? Então, essa energia em si que a gente sempre coloca em qualquer coisa, ela vai voltar para nós de alguma forma, tá? E a gente precisa pensar sempre muito bem o que a gente está investindo, tá? No nosso planeta, no nosso universo. A lei da atração em si, ela é muito bem definida dentro daquilo que é recíproco. Por quê? Se você planta, você automaticamente vai colher, né? O plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Se você não plantar nada, é muito provável que você não vá colher nada. Se você plantar o bem, você não necessariamente é obrigado a colher o bem, mas em algum momento, se você continuar persistindo em plantar o bem, não tem como, cara. É só acontecer o mal contigo, tá? E muitas vezes a gente pensa que algo de ruim aconteceu com a gente e aquilo é de fato muito ruim. Às vezes é só você sendo salvo de alguma situação muito pior. Ou, de fato, era algo que teria que acontecer porque você realmente negligenciou alguma coisa e etc. Tá? Então, a gente precisa ter um discernimento de perceber o que de fato é, tá? Mas que o universo está ali como um sistema equilibrado, que de fato vai trazer você para a posição que ele deseja que você esteja naquele momento, tá? E aí é óbvio que você tem ali, dentro daquilo que você planta para ele, ele vai te devolver ali algo próximo àquilo que você sempre tem plantado, tá? Então, algumas atitudes recíprocas que a gente pode colocar, né, dentro dessa questão de colocar energia, de colocar intenção, né, a gente pode perceber onde você compartilha conhecimento, por exemplo, se você chega no seu local de trabalho, se você chega na sua comunidade, onde você tem a sua religião, e você compartilha o conhecimento, outras pessoas passarão a deter aquele conhecimento que você tem e o seu pensamento em si, ele passa a ser eternizado, vamos dizer, porque se aquelas pessoas continuarem repassando aquele conhecimento, a gente não perde, tá? aquela fase em si, a tudo aquilo que já foi aprendido. Então, isso é uma forma recíproca de você plantar sem esperar que você vá receber, tá? Então, quando você apoia colegas e parceiros, né? Então, a pessoa está às vezes ali numa situação em que você precisa ajudá-la de alguma forma e você consegue ajudar de forma a que aquela pessoa continue progredindo, entende? Então, e às vezes são detalhes pequenos, porque a pessoa às vezes está com faltando uma ferramenta, por exemplo, para fazer um serviço que ela iria conseguir ganhar um valor muito expressivo e ela não tem condições de comprar aquela ferramenta. E você vai lá e ajuda aquela pessoa, né, a adquirir aquela ferramenta de algum modo, né? Conheço pessoas que ajudam de diversas formas, fazendo até loucuras, porque como eu sou do ramo financeiro, a gente vê muitas pessoas emprestando, por exemplo, um cartão de crédito para outra pessoa e tal. A maioria das vezes elas se dão mal, entende? Mas em alguns pontos, em alguns momentos específicos e raros, aquelas pessoas realmente usam aquele cartão da outra pessoa para poder comprar algo que elas vão conseguir depois fazer um capital maior e consegue pagar aquele valor e seguir em frente, fazendo aí, às vezes, novas pessoas poderem ser ajudadas, porque aí elas passam a ter seu cartãozinho também, né? E ali vai seguindo o caminho da reciprocidade. Mas na grande maioria das vezes as pessoas emprestam para as outras pessoas consumirem e aí o negócio não funciona. Só que se a tua intenção é emprestar o seu cartão de crédito, você tem que ter a seguinte noção, tá? Agora trazendo até para a parte das finanças. Você tem que ter aquele recurso para pagar caso a pessoa não pague, beleza? Então, se você vai
algum momento emprestar o seu cartão de crédito para a pessoa, esquece que a palavra é emprestar. Se aquela pessoa te devolver, ótimo. Mas se ela não te devolver, você já tem que ter aquele recurso para você arcar com aquela compra, tá? Com aquela fatura ali antes do vencimento para você não ter problemas, tá? Senão você passa a ser o problema e aí você não ajudou ninguém, tá? Então dizer o não às vezes também é importante e faz todo sentido quando você precisa se resguardar, tá? E, e principalmente ajudar a outra pessoa, porque se ela não tem condições de ter um cartão e você tem um cartão ali que só dá para pagar o que você compra, você não pode correr o risco que o banco corre, tá? Se o banco não quer emprestar aquele cartão de crédito para aquela pessoa, por que que você que não tem tanto dinheiro iria emprestar se não houvesse de fato uma intenção? Então veja que nesse caso envolve essa questão de recurso e aí traz muito mais para a troca de favores do que justamente para a reciprocidade. A reciprocidade vai haver se você emprestar aquele cartão, você tendo o dinheiro, tá? Então você está emprestando e tal, mas se a pessoa não te pagar, beleza, lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Você vai pagar ali e tá tudo bem, tá? Quando você empresta o seu cartão visando que você não tem o recurso para pagar e acreditando que aquela pessoa de fato vai te devolver, você passa a ter um risco e aí vira uma troca de favores, tá? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, beleza? Então, continuando aqui, quando você, por exemplo, abre portas para oportunidades, tá? Você indica a pessoa para fazer um determinado serviço, né? Às vezes aquela pessoa fez um serviço bom para você e aí você, sem ter nenhum ganho em relação àquilo, né, de comissão e etc., você simplesmente passa a indicar aquela pessoa. Isso está dentro da reciprocidade. E a pessoa pode encarar que é uma troca de favor. Mas não é a troca de favor, está dentro ali do, ó, se você fizer isso, eu te dou isso, entendeu? Então, se você fizer o meu um pintor, por exemplo, se você pintar a minha casa de graça, eu vou te indicar para 10 pessoas que eu conheço que estão precisando pintar. Então, isso é uma troca de favor, beleza? Já a pessoa fez o trabalho para você, às vezes já veio até indicada por alguém, tá? Ela faz um bom trabalho, você paga essa pessoa no valor justo. E aí você faz aquela indicação, você está de fato sendo recíproco, porque você não está cobrando nada daquela pessoa, entendeu? Você simplesmente está indicando, a outra pessoa em si está se beneficiando de uma indicação sua, de um ato seu, e o pintor também está se beneficiando também daquilo, tá? Então, se você faz isso, isso é uma atitude recíproca, tá? Abrir portas para a oportunidade também pode vir de, por exemplo, você apresentar uma pessoa a outra, tá? E muitas vezes as pessoas às vezes têm podem fazer uma conexão ali e você deixa de fazer. Então, por exemplo, chega uma oportunidade para você e que você não tem condições de pegar aquela oportunidade, tá? E aí você conhece uma pessoa que pode pegar e você simplesmente repassa aquela oportunidade para aquela pessoa, entende? Então, chega, sei lá, uma compra, um negócio que seria lucrativo e tal, mas você naquele momento está sem capital. Então você liga para uns contatos seu e aí você fala assim, ó, tô com a oportunidade aqui, quem quiser pegar, tá disponível aqui, ó. Só pegar aqui, você não pediu nada em troca e tal, que é a minha visão lá no 360, né? Que é justamente de ter pessoas olhando para várias oportunidades, onde caso você não aproveite aquela oportunidade ou ela não faça sentido para você, mas faça sentido para outro grupo ali, a gente consiga transferir aquela oportunidade e alguém dentro do nosso ali consiga aproveitar aquela situação, entendeu? E aí a gente parte para a próxima que seria de oferecer ajuda, né? Às vezes você tá passando na rua, tal, o cara tá lá com o carro enguiçado na pista da esquerda e você para teu carro, liga o alerta ali, outras pessoas ligam o alerta, você ajuda aquela pessoa a colocar o carro dele no acostamento, depois você volta para cada um pro seu carro ali, livrou a pista. Olha só, você tirou o cara da situação de perigo, você ajudou essa pessoa, você ajudou o trânsito, que iria tornar um engarrafamento cabuloso, e, consequentemente, você melhorou um todo, você melhorou a sociedade. Então,
ajudar às vezes o outro acaba te dando um resultado até mais que imediato, tá? Não é para você esperar isso, mas se você começar a perceber, às vezes você está sofrendo por algo que você está deixando de fazer segundos antes. É como num cruzamento você às vezes deixar de dar passagem, você vir fechar o cruzamento. E aí aquele cruzamento ele é justamente uma rotatória, podemos dizer assim, entre as esquinas. E aquele cara que está ali fechado por você está travando o trânsito todinho, que está travando a outra esquina e você está preso no engarrafamento exatamente porque você não está deixando o espaço ali para aquele trânsito fluir, entende? Então, oferecer ajuda ela é extremamente importante porque se você está vendo algo que você pode ajudar ali e às vezes não vai tomar muito tempo seu, você simplesmente vai atrasar um pouquinho do seu percurso, mas vai ajudar alguém a sair de uma situação de perigo, isso com certeza vai voltar para você. Pode ter certeza disso, tá? E aí, por último, aqui, mais uma situação que você pode ter uma atitude recíproca é a de ouvir com atenção. Então, muitas das vezes você simplesmente as pessoas às vezes estão estressadas, estão. Quem trabalha com público sabe que você atende muitas pessoas que às vezes saem de casa com o propósito de atormentar a vida de alguém. E aí, muitas vezes você vai ter que ouvi-lo ali, né? Ouvir durante um tempo e esperar ela despejar aquilo ali. Tome cuidado para não absorver, tá? Sempre aquela situação de energia ruim, tá? Então, deixa a pessoa desabafar, simplesmente para ali, fica ouvindo e tal, pá. Muitas das vezes você não precisa falar nada. Quando você terminar, ela terminar de falar, tal, ela mesma vai se ligar e vai te pedir ali o que ela precisa mesmo de você. E no final, ela às vezes vai te agradecer, tá? Mas se ela também não te agradecer, a reciprocidade ela toma conta disso daí e vai com certeza fazer o bem para você mais lá na frente. Então, tenha cuidado, muito cuidado com isso, mas saiba que ouvir com atenção pode abrir portas para você também que são inimagináveis, tá? Então, não leva a vida tão acelerada, não. Às vezes você vai aprender experiências novas e tal só por ouvir as pessoas, tá? Então, começa a se policiar em relação a isso daí, que você vai ver as coisas melhorando aí e você não entendendo nada, entendeu? Em relação ao universo te devolvendo as coisas e você percebendo que, caramba, só de eu ter mudado o meu comportamento, as coisas começaram a melhorar para mim. Beleza? Então, dentro disso, vamos agora falar um pouquinho sobre a troca de favores, tá? Troca de favores e a diferença da reciprocidade, tá? A troca de favores, a gente vai ter uma palavrinha específica que vai te remeter para a troca de favores, tá? Não tem quando a gente fala assim, pô, agora a gente está kit, estamos kit, tá? Zerou a conta, então, isso é uma troca de favores, beleza? Se alguém te fez algo e aí você devolveu para aquela pessoa na intenção de estar kit, tá? Aquela pessoa pode ter feito até no sentido de reciprocidade. Mas se ela tinha a expectativa de receber isso de volta, é como um empréstimo, tá? Então, estamos kits é uma palavra que remete para a troca de favores, beleza? A reciprocidade ela já vem muito mais como uma doação. E uma doação você não espera algo em troca. Você simplesmente doa e espera que aquilo faça sentido para aquela outra pessoa ou para aquela instituição ajudar outras pessoas, né? Então, assim, tudo aquilo que você tiver uma contraprestação, um empréstimo, né, etc., é uma troca de favor, tá? Tudo aquilo que você entrega o seu valor de fato, de forma genuína, né? Com a intenção de se doar de fato, mesmo que você tenha ali, tá? Um pagamento em si. O pagamento ele vai ser pelo serviço que você vai fazer, pelo produto que você vai entregar, tá? Mas o seu atendimento, a sua forma de ouvir a pessoa que está ali para você atender, essa sim é a verdadeira reciprocidade, tá? Então, dentro de um mesmo protocolo, vamos dizer assim, uma venda, por exemplo, você além de ter a troca de favores, que é você entregar um produto e receber o dinheiro, se você entrega aquele produto e você explica como ele funciona, você mostra atenção para aquele cliente, você faz perguntas
para ter certeza se ele não tem dúvidas, para ter certeza se ele não vai fazer algo errado com aquele produto e depois vai ter prejuízo, para ter certeza que aquela pessoa realmente entendeu que aquele produto de fato serve para ela e não é só você querendo bater sua meta, empurrando o produto naquele cliente, você está sendo recíproco ali. Entendeu? A linha é muito tênue em si. Dentro de uma troca de favores você pode ser recíproco, tá? E dentro da reciprocidade pode ser que haja uma troca de favores de forma genuína. Então essa é a principal diferença, tá? A troca de favores é uma relação tipo comercial, né? Muito mais de vai e volta efetivamente da mesma pessoa, tá? E com a expectativa das duas pessoas em entregar e receber, tá? E a reciprocidade é muito mais como uma doação, tá? Apesar de ser mútuo, ela não vai e vem na mesma direção, beleza? Ela vai e ela vai ser devolvida, às vezes, num ciclo que vai levar tempos. Às vezes, aquele movimento vai seguir entre várias pessoas até voltar para você e, às vezes, de forma até exponencial, beleza? E aí, dentro desse conceito da reciprocidade, nós temos alguns tipos de reciprocidade que eu trago no livro, tá? E aí a gente vai agora abordar um pouco deles aqui, tá? A primeira que eu abordei no livro é a reciprocidade emocional, beleza? Então, o que que é reciprocidade emocional? É você ter empatia, ter respeito, ter consideração, tá? É exatamente o que a gente acabou de dizer, é estar atento às emoções, às necessidades do outro. Quantas pessoas aqui, eu sou do ramo financeiro, então quantas pessoas aqui já foram no banco, por exemplo, e o gerente empurrou um produto nelas ali que de repente elas não teriam necessidade naquele momento. Já existem outras pessoas que adquiriram produtos do gerente, que o gerente ofereceu e tal, com a intenção que ele explicou, tá? E às vezes a pessoa até nem entendeu bem naquele momento qual era a necessidade dela ter aquele produto. Mas o gerente até explicou para ela, ela não conseguiu entender. E com o passar do tempo, aquele produto que ela contratou trouxe algum resultado, trouxe algum benefício para aquela pessoa, tá? Veja como a reciprocidade emocional acaba sendo é, colocada ali. Quer um exemplo? Vamos lá. A pessoa às vezes pega empréstimo direto, então ela está sempre devendo, sempre com empréstimos ali. E aí esse gerente oferece algum tipo de produto em que, junto com aquela parcela do empréstimo, esse cliente acumule algum capital, independente do produto que seja, tá? Aqui a gente não vai entrar nessa questão de produtos em si. No final daquele empréstimo, aquela pessoa vai ter quitado o empréstimo e aí ela pode renovar ou não o empréstimo dela, mas a partir daquele momento ela tem a possibilidade de decidir entre renovar o empréstimo para fazer mais alguma coisa. Às vezes ela está construindo, né? Então ela vai pegando aquele empréstimo, vai pagando e aos poucos está fazendo as coisas dela. Ou utilizar o recurso próprio e começar a devolver na mesma proporção dos juros para a conta dela daquele recurso que ela utilizou. Entende a sacada? Você vendeu um produto aqui hoje na intenção de ajudar aquela pessoa lá na frente não seria escrava daquele único produto que ela tinha disponível. Agora ela passou a ter a escolha de dois. Entendeu? Então, assim, cuidado também com o que tem na internet, porque na internet tem muita troca de favor. Disfarçado de guru ali, disfarçado de especialista. Então fiquem atentos à internet em si, tá? Então todo post que você for olhar que estiver falando mal de alguém, mal de alguma coisa, vá lá nos comentários e analise de forma fria, beleza? Isso aqui é algo de valor que eu estou entregando para vocês, para que vocês não sejam mais enganados, tá? Quer outro exemplo de reciprocidade emocional? Quando um líder de equipe, né, ele escuta de verdade a equipe dele. Então, por exemplo, às vezes a equipe dele está com uma dificuldade ali e está sendo difícil de entregar um determinado trabalho porque o líder simplesmente não escuta. O líder fica lá na sala dele, não quer saber de nada e tal. E aí a equipe acaba sofrendo, a equipe acaba penando para conseguir entregar
né, um determinado trabalho, um determinado serviço, onde às vezes uma mudança de posição ali dos próprios integrantes da equipe já conseguiriam resolver esse problema, entende? Então, às vezes, o camarada A está numa posição em que ele não performa tão bem e a camarada B também, só que se eles invertessem, a equipe iria nadar de braçada e o líder não escuta aquelas duas pessoas e os mantém na mesma posição porque é o que está escrito. E aí, muitas vezes, aquilo que está escrito, ele só vai ser mudado quando alguém ouvir que existe uma dificuldade ali e começar a mudar aquela situação, aquela condição. Beleza? Então, essa é a reciprocidade emocional, né? É aquela questão de estar de fato tendo consideração, de respeitar a posição do outro, né? De ter empatia, de se colocar no lugar do outro, entender que o outro está com dificuldade. Beleza? A segunda é a intelectual, tá? E essa aqui, ela é muito complicada atualmente, porque as pessoas estão ficando muito individualistas. As pessoas estão ficando cada vez mais tem uma palavra certa para isso, daqui a pouco a gente vai lembrar, tá? Mas as pessoas estão ficando cada vez mais olhando para o próprio umbigo, vamos dizer assim, tá? E aí, quando a gente coloca aqui que a reciprocidade é você olhar no espelho, é você olhar de dentro para fora e não ficar olhando somente para dentro, tá? E o intelectual, por que que vocês acham que a maioria das pessoas bem-sucedidas são aquelas que tiravam 6, 7, 8, sentavam no fundão da escola, né? Por que que as pessoas que tiram 9 e 10 não acabam sendo pessoas que no mercado depois de trabalho elas não conseguem progredir? Porque aquela pessoa que conseguia distribuir, né, a sua intelectualidade, ela conseguia ter muito mais relações emocionais, né, com outras pessoas que tinham certas dificuldades. E aí, no momento que essa pessoa que distribui o pouco que sabe começa a ter uma rede de contatos maior, você consegue ter uma relação maior de pessoas que podem te entregar de volta algum valor, tá? Então, o cara que é mais desenrolado é aquele cara que tem algo que ele sabe, tá? Às vezes ele nem sabe com excelência, mas ele distribui. E aí, quando ele começa a cobrar por aquilo ali, as pessoas vão confiar nele. O grande problema da pessoa que tem um nível intelectual muito alto é exatamente não saber fazer isso, é trazer para ela somente aquele conhecimento que ela tem e ela não dividir. E aí as pessoas não vão saber o quanto elas são boas, entende? Então, quando você ensina algo, você automaticamente está aprendendo também. Então, aquela pessoa que ela é mediana, né, intelectualmente, mas tudo aquilo que ela aprende, ela ensina, ela automaticamente também está aprendendo com as experiências das outras pessoas, fazendo aquilo que ela está falando, qual o resultado que aquilo vai trazer. E isso é importante, muito importante, porque ela começa a aprender. E quanto mais ela injeta no sistema, mais aquilo volta em escala, e quanto mais ela coloca, mais ela recebe e a reciprocidade começa a entrar ali de forma espontânea. Não é que ele está esperando inicialmente que aquilo traga valor para ele, mas automaticamente vai trazer, não tem para onde correr, entendeu? Então, quando você começa a injetar muito na sociedade, começa a injetar muito valor no sistema, você recebe de volta. E essa é a reciprocidade intelectual, né? É você entregar conhecimento, é você entregar formas de fazer algo, e aí automaticamente lá na frente você vai receber. E aí que tá aquela galera lá que se fecha, tá? Aquele profissional que chega e não quer ensinar para o colega como que é, que faz um determinado procedimento com medo de perder a função dele, entendeu? E aí automaticamente ele vai perder porque aquele, se tiver de ser aquele outro colega, ele vai aprender de outras formas, ele vai fazer melhor do que aquela pessoa em determinado momento, porque ela está trocando experiências com outras pessoas, e aí automaticamente o resultado, se você tivesse entregue para aquela pessoa e essa pessoa já tivesse esse movimento de aprender com outras,
você seria o mentor dela, então você iria subir de nível e ela vir para a sua posição. Mas se você insistir em não entregar, né, aquilo que você sabe fazer, ela vai entrar na sua posição e você não vai subir, entendeu? Então, muito provavelmente você vai ser extraído daquele sistema em si, né, daquele grupo, daquela empresa. Então, a reciprocidade intelectual, ela é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser bem definido, tá? A terceira que eu quero trazer, que eu deixei no livro, né? E que está disponível lá na Amazon, tá? Na versão física, que é reciprocidade verdadeira face diante do espelho. Né? E o terceiro tipo de reciprocidade que existe é justamente a reciprocidade social. Tá? Então, quando você vai num evento, por exemplo, e você é apresentado para uma pessoa que você, numa situação normal, não queria conhecer. Tá? Então, existem pessoas que vão a eventos e você conhece pessoas que conhecem pessoas. Dizem que qualquer pessoa no planeta está a 5 níveis de conhecimento de você. Então, pessoas que conhecem pessoas, que conhecem pessoas, que conhecem pessoas, que conhecem pessoas. Tá? E aí você vai chegar no quinto nível a qualquer pessoa. Né? Tem um estudo sobre isso e tal. Então tem até um canal, eu não lembro agora o nome do canal, que ele remetia a isso, que as pessoas, né, conheciam fulano, que se conhecia ciclano através de eventos e tal, que elas estavam próximas, e que você estaria a tantos níveis, né, no quinto nível de conhecer fulano de tal. E aí eles mostravam esse caminho e tal, pá. E era um programa bem bacana, eu não lembro aonde que eu vi esse programa. Então, o que consiste nessa questão de reciprocidade social, né? Muitas das vezes, essa talvez seja uma das mais genuínas que acontecem, porque nós normalmente apresentamos as pessoas, né? E quando chegamos a algum lugar, ou quando vamos a algum evento e tal, então aquelas pessoas que a gente conhece, normalmente a gente apresenta. Então, dentro do convívio social, às vezes uma pessoa que é conhecida e que pode ter a ver com o seu processo, né, com aquilo que você faz, né, com o seu ofício, e quando você aproxima aquelas duas pessoas, você acaba fazendo com que elas se conectem e ampliem ali, escalem ali seus negócios, né, e etc. Então, isso é uma forma de você causar reciprocidade social e as outras pessoas vão ganhar com aquilo ali. E é muito provável que lá na frente isso aconteça com você, porque a reciprocidade social eu acho que é a mais simples de se fazer, né? De você conseguir com que as pessoas realmente tenham sem ter uma troca de favores ali, tá? Então, é óbvio que hoje em dia você não pode confundir, existem muitos grupos de network hoje que são pagos, tá? E são bons, beleza? Você vai conhecer muitas pessoas ali, mas aí nesse caso ele não seria uma reciprocidade social, tá? Apesar de ser um network ali dentro, tá? Mas se ele é pago, ele é uma troca de favor com alguém, beleza? Se aquelas pessoas que estão ali dentro, elas começam a fazer algo a mais, aí sim, aí você começa a ter uma reciprocidade social, tá? Então, veja bem, uma coisa não é maléfica em relação à outra, tá? As duas são complementares, as duas se complementam de fato e muitas das vezes quando você entrega de fato o seu valor, você está ali dentro do grupo e aí você conhece alguém de fora que pode resolver o problema de determinada pessoa e aí você vai e indica ali. Você volta lá atrás na questão da indicação e aí você consegue, né, ajudar alguém além daquilo que é proposto naquele grupo, beleza? Então, uma forma de ajudar outras pessoas com o simples fato de apresentar alguém que possa ajudá-la a ampliar os horizontes e aquela outra pessoa também a ajudar essa outra pessoa, entende? Então, é a questão do mútuo, a questão entendeu? De um lado para o outro ali, de forma mútua, que vai fazer com que a reciprocidade de fato esteja contida nesse sentido, tá? E a quarta, né? O quarto tipo de reciprocidade que eu trato no livro é exatamente a reciprocidade profissional barra comercial, tá? Então, essa aqui ela é a mais simples, né? A anterior ela é a mais fácil de você até fazer,
Mas essa aqui ela é a mais simples. Ela é justamente quando você tem um bom trabalho, você conhece aquela pessoa, sabe que ela é de confiança e você indica essa pessoa para outra pessoa sem querer nada de troca, sem ter uma contrapartida, uma comissão e etc. Tá? Então, no todo, quando você tem os outros três tipos de reciprocidade, o quarto tipo ele acaba sendo automático, porque só de você ter toda essa energia voltada, né, para ajudar o próximo, é automático que aquelas pessoas, né, num todo que você foi ajudando ali, elas estão observando que pô, você faz um movimento bacana e tal, tá? E de alguma forma, ou elas vão trazer novas pessoas para você, para serem seus clientes, ou elas vão, entendeu, ampliar aquele grupo de alguma outra forma para que se tenha umas novas ideias de concepção de trabalho, etc. e tal, que venham a trazer novos negócios e com isso novos resultados. Né? Então, é como, por exemplo, você plantar uma árvore que ela vai levar 200 anos para dar o fruto, entendeu? Beleza, você indicou ali, você colocou aquela semente ali na terra, né, e que ela que cresça. Mas daqui a 200 anos a gente nem vai ver se ela vai dar resultado ou não. E só que se ela der, ela vai dar frutos, ela vai dar novas sementes que podem ser, né, replantadas, ela vai criar nascentes, se essas novas sementes ali ao redor forem replantadas, né, se ninguém a escolher, ela vai criar novas árvores, que vai criar nascentes, as folhas e, e a copa da árvore vai criar sombra ali naquele solo e isso vai deixar o solo menos quente, vai melhorar a temperatura. Todas aquelas árvores crescendo vão sequestrar carbono da atmosfera e vão transformar em oxigênio. Então veja que o simples fato de você colocar uma semente ali, você pode criar às vezes um império a partir daquela sementinha que você criou. Então, se a gente remeter para tudo que a gente falou aqui, às vezes o simples fato de você chegar e comprar uma ferramenta, você tendo dinheiro para quitar, comprar uma ferramenta para aquela pessoa começar um determinado trabalho, e aquela pessoa começa, ela vai escalonando aquilo ali, e lá na frente, de repente, ela se transforma aí numa empresa gigantesca de venda e aluguel de equipamentos, porque ela teve essa necessidade lá atrás, e aí ela entende que as pessoas podem precisar daquilo no momento oportuno, e aí ela começa a comprar equipamentos e colocar para alugar, e coloca para vender, etc. E nisso você ajudou com uma simples ação a criar um império e tal. Você acha mesmo que aquela pessoa não vai lembrar que tudo começou porque você emprestou o cartão de crédito para ela? Entende? Então, assim, você não fez em busca de algo em troca, mas é muito provável que você vai receber isso de volta, entende? Então, praticar a reciprocidade, ela é muito mais do que você simplesmente fazer algo com a intenção de receber de volta. É sobre você ter a noção de que para ter uma sociedade melhor, você precisa fazer o seu, você precisa plantar a sua energia de forma a que aquilo reverbere e comece a influenciar outras pessoas com aquelas atitudes. Entendeu a essência da reciprocidade? E aí, com isso, eu pergunto para você o seguinte: você já parou para pensar no que você tem plantado para o mundo? Você já parou para analisar isso? Essa pergunta eu vou deixar para você me responder aqui nos comentários, entendeu? Eu tô doido para ver aqui o que vocês vão responder, porque essa interação em si acaba trazendo, né, muita conectividade e a gente consegue em si conversar sobre isso e até mesmo ajudar um ou outro ali, dependendo da situação. Às vezes tem alguma condição ali que um possa ajudar o outro e a gente vai, né, sempre ali responder os comentários e tal. E, por exemplo, no canal Elton 360 a gente tem alguns vídeos que falam sobre golpes, etc e tal. E aí as pessoas colocam ali a situação que viveram,
mas a gente sempre responde, cara, tenta fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você não compartilha aquele tipo de vídeo, você está só colhendo. E aí entra lá na intelectual. Você pegou aquela informação, mas você não compartilhou, né? E aí outras pessoas vão sofrendo golpes porque você não tomou a atitude de compartilhar aquele vídeo, entendeu? Então foi algo de valor entregue para as pessoas, você colheu daquilo ali e você não repassou. E aí você entra naquela questão da reciprocidade intelectual. Você pegou mais informações, mas você deixou que outras pessoas caíssem no mesmo golpe que não precisariam cair. Entende? Então, veja como a reciprocidade ela acaba sendo muito importante para a nossa melhoria de ambiente, para o nosso social ficar muito mais tranquilo em si e a gente viver numa sociedade mais segura. Comece a pensar em relação a isso e analisa, tá? Muito, muito bem mesmo o que você tem plantado pelo mundo aí e eu quero saber aqui no comentário, nos comentários aqui, o que de fato você tem espalhado pelo mundo, se isso de fato vai trazer coisas boas para a gente ou se de repente a gente está numa situação de perigo aí que a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Então, chegamos ao fim desse primeiro episódio dessa série aqui do Reciprocast, aqui no Elmo 360. No próximo episódio, nós iremos entender qual a importância da reciprocidade no ambiente negocial, tá? Mais uma vez, o livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, está lá disponível na Amazon, tá? Versão do Kindle, que é do e-book da Amazon, e na versão física também você pode comprar, né? Esse livro que eu escrevi aí com todo carinho antes de completar meus 40 anos, que era uma meta de vida, beleza? E que acabou acontecendo, tá? Tudo aquilo que você coloca energia, uma hora vai acontecer, beleza? Então, não deixe de entrar lá. Se quiser ler pelo Kindle, tá? É mais em conta. Se você quiser adquirir a cópia física, também tem disponível lá, beleza? Não deixe de se inscrever aqui no Elton 360 e no Reciprocast. Esse vídeo é um oferecimento dos Estúdios Filmados Podcast, ele que nos ajudou muito, né? E a gente até já falou com ele aqui no episódio anterior. E o Michel, pô, ajudou muita gente aqui nessa questão de condução aqui, de produção de conteúdo. E a gente sempre agradece ele aqui porque essa junção de poderes, né? Essa junção de energias ali tá trazendo aqui muito mais conteúdo para a gente, beleza? Então não deixe de se inscrever nos canais. Nossas redes sociais também, @Reciprocast ou @Weldon360. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.